Reconheça que Deus é Deus. Nós precisamos entender que Deus é perfeito. Deus é literalmente a definição de perfeição. Ele não falha de todo, mas nós muitas vezes temos dificuldade de entender isso. Nós olhamos para a situação da nossa vida e pensamos, poxa, não seria melhor Deus ter feito aquilo? Ou não seria melhor nós estarmos vivendo aquilo? Tipo, pensamos muitas coisas. E nós acabamos de esquecer que Deus é perfeito. Que os seus planos são perfeitos e que os seus planos têm um propósito, que é nos ajudar a amadurecer e crescer. O tempo que Ele te faz esperar, ou o tempo que tu estás a sofrer, também tem o mesmo propósito, de amadurecer e te fazer crescer, de fazer largar uma coisa que te magoa, ou de trazer alguma coisa que te edifica, ou que te abençoa. Tenho tantas experiências na minha vida que eu tive que passar por tanto para chegar onde eu estou e compreender que realmente aquilo que eu passei era para amadurecer e me fazer crescer. Eu agradeço a Deus muito porque eu era tão imatura espiritualmente, tão pequena espiritualmente, tipo, eu não, nem dá para explicar, mas eu estou graças porque eu estou aqui, sim. Vos digo com certeza que o tempo que eu esperei, que o tempo que eu amadureci, que o tempo que eu sofri, né? Entre aspas, porque eu estava em um processo de solidificação, mudar, né? Eu mudei e cresci muito. E eu sou grata a Jesus por tudo que Ele me fez passar para estar aqui, neste lugar. Eu realmente estou muito grata a Ele. Jesus entendeu que Deus é perfeito. Ele sabia por quê? Porque ele não perguntou a Deus, mas Deus, por que as pessoas têm que ser lavadas com meu sangue? Por que tu não as perdoas de uma vez? Ó Deus, por que tem que ser tanto sofrimento, tanta dor? Tu és Deus, por que eu não posso não sentir? Ó Deus, por que eu não posso ficar zangado e destruir esses todos que estão aqui, Senhor? Ordenar os teus filhos para virem aqui, Senhor Jesus. Senhor Deus, mas Jesus não fez isso. Ele entendeu que Deus era perfeito, que ele passou pelaquilo, né? Porque era aquilo que deveria acontecer. Ele entendeu, ele sabia que confiar nele era a melhor coisa e que Deus nos ama. Ele sabia que Deus nos ama tanto que nunca vai nos deixar passar por algo que nós não conseguimos suportar ou algo, né, que só nos magoa sem propósito. E nós temos que comparar com o comportamento de Deus e Jesus. Basicamente o comportamento de Deus. Porque Deus, quando Jesus estava na cruz, ele não disse, mas essas pessoas aqui não veem que realmente ele é meu filho. Ele não se irou, ele manteve a calma, ele respirou fundo. Ele disse, eu amo esses tanto que vou sofrer para, né, o seu próprio bem. Então, se Deus foi capaz de fazer isso por nós, tu achas mesmo que Ele está a deixar sofrer neste momento porque Ele não nos ama? Não. Tudo que Deus faz é extremamente perfeito. Nós temos que reconhecer que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Que Ele é só mais nada. Reconhecer a supremacia, a grandiosidade de Deus. E confiar e ter fé nele. Descansar nele e saber que ele disse assim: venha a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei paz. Ele quer para nós descansarmos, confiarmos nele e ter fé nele. Acreditar que Deus vai mudar a minha situação. Entender que seguir Jesus não é um passe livre para nós sofrermos, mas é um passe livre para ter alguém que já venceu o sofrimento, para
ter alguém que se ofereceu a carregar o nosso sofrimento para nós. Para entender, né, que quando as aflições vierem, nós temos alguém para chorar e confiar. Seguir Jesus significa imitar o seu comportamento, ter autocontrole. Porque Jesus, quando estava na cruz, ele poderia ter ficado tão chateado, tão triste e tão cansado e pequenininho, né, se sentir pequeno, que ele ia ter gritado, levando os seus anjos, matando todos aqueles que o oprimiam, né? Mas ele não fez isso. Ele teve autocontrole, amou-nos e morreu. Ter força para não querer se justificar à frente de todos, a dizer, mas eu não fiz. Jesus, calado, carregou os nossos problemas e a nossa cruz, as nossas coisas. Ele veio e carregou. Ele não disse, mas é porque é o problema do fulano. É porque eu não tenho que carregar isto porque são coisas dele. Não. Ele ficou calado. E tipo, os hebreus, os tipos romanos, quando ficavam calados, né? Não sei muito bem, mas eu sei que os romanos, quando estavam calados, os judeus e os romanos, quando estavam calados, é por, tipo, quando estavam a ser condenados ou alguma coisa, é porque eles reconheciam que eles tinham feito isso. Mas Jesus não tinha feito nada, mas porque ele nos chamou, ele levou as nossas coisas, os nossos pecados, pôs sobre ele e disse, eu reconheço o pecado. Eu vou carregá-lo, eu vou morrer por ele. Ele nos demonstrou um amor tão grande e nos ensinou que, às vezes não temos que nos justificar por tudo. Ele nos ensinou a nunca ter vergonha de Deus. Porque Deus não teve vergonha quando as pessoas se falavam mal dele nas multidões. Ele não teve vergonha de sair e pregar para milhares. Jesus nos ensina a nunca ter vergonha do Pai e a lhe obedecer, não importa o que. É por isso que Deus disse em Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho. Deus te mostrará o caminho certo a seguir se tu confiares nele. Então é isso, people. Deus abençoe vocês. E para vocês terem noção de como é bom confiar em Deus, eu escrevi um roteiro sobre o vídeo. Eu não queria ter feito isso, mas eu fiz. E quando eu não estava fazendo o roteiro, eu repeti o vídeo umas 3 vezes. Mas depois eu decidi ouvir a Deus, lembrei que Ele sabe de tudo e fiz o vídeo. Bye!